Olá, você, internauta conectado com o Diário de Goiás. Na nossa live entrevista de hoje, vamos dialogar com o secretário Adriano Lima, secretário-geral da Governadoria do Governo de Goiás. Vamos debater aí as críticas sofridas pelo governo Caiado, originárias principalmente da FIEG, do presidente Sandro Mabel, em relação ao decreto agora o decreto da pandemia, que é do isolamento 14 por 14 de abertura. Secretário, bem-vindo aqui ao Diário de Goiás. Obrigado aí por atender o nosso convite, né, para que possamos ouvir essa versão, né, e debater esse assunto. Como é que o governo recebeu aí essas críticas, inclusive do presidente da FIEG, classificando como o governo Caiado como o culpado pelos casos e pelas mortes do coronavírus em Goiás, recentemente? Altair, assim, vindo do presidente da FIEG, nada surpreende, né? É a mesma pessoa que lá atrás, no mês de fevereiro, não queria que os brasileiros que estavam na China viessem aqui para Nápoles para ficar em quarentena, com medo da doença, e agora o posicionamento dele é exatamente o oposto, né? Cada coisa ele se posiciona daquilo que é mais conveniente para ele, né? Há um tempo atrás ele soltou um vídeo dizendo que isso aí vai contaminar todo mundo, etc. Sem o menor embasamento científico. Eu me surpreendo, eu nem sei qual é a formação dele, mas surpreendo com tanta bobagem que é falada. Assim, agora, quando é bobagem só, quando é fruto exclusivamente da ignorância, a gente ainda perdoa, né? O sujeito não sabe, etc., e fala bobagem. O problema é quando mente, né? Quando começa a falar em verdade para ver se cola. Esse negócio de que o governo não fez nada, nós dobramos a capacidade de UTI do estado de Goiás em 3 meses. O que foi feito em décadas foi praticamente dobrado e continuamos ampliando mais a capacidade para chegar aí a 600 leitos de UTI. Agora, você não consegue, e isso é uma limitação mundial, fazer milagres. Aliás, a gente chegou próximo ao milagre do que foi feito, mas mais do que isso, você não tem equipamentos disponíveis. Para nós conseguirmos, por exemplo, respiradores, nós tivemos que comprar da Itália e com a ajuda da Embaixada da Itália no Brasil, etc., porque você não tem isso disponível no mercado mundial. Você não tem medicamentos suficientes, você não tem profissionais de saúde suficientes. Então, assim, não é questão simplesmente de recurso, é questão de disponibilidade. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia em que o mundo inteiro concorre por esse recurso. E o estado de Goiás, eu posso dizer 2 coisas. Foi o primeiro a adotar medidas aí em todos os estados de isolamento, assim que tivemos aí os primeiros casos do estado de Goiás. E posso te afirmar também que foi o estado que mais ampliou o sistema de saúde. Então, se é o estado que mais ampliou, eu não sei o que é isso que é falado pelo presidente da FIEG. Agora, veja como o negócio é surreal, né? Eu vou além. O estudo da UFG, que foi feito aí ao longo desses últimos 3 meses, ele mostra o seguinte, que esse número previsto de 18 mil mortes aproximadamente em setembro, ele considera uma capacidade infinita do sistema de saúde. Ele não está colocando ali nenhuma limitação no sistema de saúde para dizer que vai haver 18 mil. Então, as medidas de isolamento, elas são necessárias independente dessa capacidade. A capacidade, ela foi ampliada, obviamente, ela tem sua limitação, mas ela mesmo que ela fosse infinita, nós teríamos o problema do agravamento e do número de mortes se não tivermos essas medidas. E as medidas adotadas irão ter redução de aproximadamente 13 mil mortos. Né? Então, 13 mil não, desculpa, em torno de 10 mil mortos de redução. Então, veja, para simplesmente preservar a lucratividade maior de determinadas empresas num período que todos estão se sacrificando, nós vamos colocar no outro lado da balança 10 mil mortes. Então, é desumano isso, é cruel com a população, é cruel com as pessoas que trabalham nas empresas aí filiadas ao sistema FIEG, ter que ouvir uma irresponsabilidade dessa do seu representante na Federação das Indústrias. Isso falta a ele o mínimo de uma virtude que todos nós
seres humanos de bem deveríamos ter, que é a virtude da empatia. Você se colocar um pouquinho no lugar do outro e ver que ele, e provavelmente, se ele for infectado, ele não ficará aqui em um hospital aqui do estado de Goiás, ele procurará pegar um avião particular dele e vai buscar hospitais em outros lugares do mundo, se for necessário. Nós temos aqui que tomar conta do nosso estado e preocupar com a população daqui, preocupar com esse crescimento do número de infectados, e essa é a responsabilidade do governo, sem deixar de lado a economia. O que nós estamos buscando fazer com essas medidas, o governador está buscando um equilíbrio entre 50% aberto e 50% fechado. Quer dizer, a economia se sacrifica um pouco, mas também respeita o mínimo que precisa ter para você isolar as pessoas, para não ter um estouro dessa pandemia além daquilo que é razoável. Secretário, uma argumentação do presidente da FIEG é de que o Estado deveria investir em tratamento preventivo, incluindo medicação como a hidroxicloroquina, ivermectina, e distribuir isso para a população. Ou seja, ele tem aí uma ideia de um tratamento preventivo e critica o Estado por não fazer isso. Como é que o senhor analisa? Olha, eu vejo que o Sandro Mabel é um cara multidisciplinar, né? Ora ele é empresário, ora ele é médico, ora é engenheiro. Ele, na época das discussões, por exemplo, sobre a Enel, ele uma vez quis discutir comigo, e eu, humildemente, minha formação em engenharia elétrica, ele queria discutir que capacitores não serviam para nada no sistema elétrico. Agora ele resolve se meter na área de saúde sem ser médico, né? Eu pediria que ele observasse as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do próprio hospital de referência no Brasil, que é o Versailles, em São Paulo, que proibiu os médicos de receitar a hidroxicloroquina, exatamente pelo seguinte, porque ela não tem nenhum benefício comprovado e cheio de efeitos colaterais. Então, a pessoa que está com a doença vai colocá-la mais em risco, é isso que é a proposta dele. Eu queria que ele mostrasse, né, a hora que ele falasse essas besteiras, que mostrasse o embasamento científico de alguém de renome. Nós não tomamos nenhuma medida baseada em orelhada, chegar eu aqui, o governador, ou quem quer que seja no estado de Goiás, definir o que vai acontecer. Nós pedimos que a Universidade Federal, com toda a sua autonomia de pesquisa, e reunindo os 3 maiores pesquisadores do estado de Goiás, incluindo a Cristiana Toscano, que é, inclusive, reconhecida mundialmente pela OMS, está participando do desenvolvimento da vacina, para que fizessem toda a modelagem matemática e a previsão do que aconteceria, testando várias metodologias diferentes ou estratégias de isolamento, até que nós chegamos à estratégia do 14-14, como uma estratégia de melhor equilíbrio entre a questão sanitária e a questão econômica. Sobre esse novo método, o presidente da FIEG afirmou que empresas não têm como operacionalizar isso, ou seja, mantém o funcionário trabalhando por um período e depois deixa o funcionário sem trabalhar. Ele avaliou, né, que essa é uma alternativa que para a empresa não tem nenhuma viabilidade. Como é que você avalia essa crítica? Não tem porquê. Não entendi esse posicionamento dele. Isso não foi feito no mês de março? Não aconteceu isso? Não aconteceu isso 2 semanas no mês de março? Não foi exatamente isso que aconteceu? Ele precisou de reformular a legislação trabalhista para que deixasse os funcionários em casa? Os funcionários, obviamente, não aqueles que estão operando máquinas, não podem trabalhar em regime de teletrabalho. Isso, na realidade, não quebrou um paradigma no mundo inteiro, em que as empresas hoje estão afirmando que, mesmo a volta, quando acabar a pandemia, vai mudar essa cultura, muita gente vai ficar em casa. Nós não estamos pedindo que a pessoa obrigatoriamente pare de trabalhar. O isolamento é ficar em casa. Se, obviamente, a atividade econômica for compatível com ele poder trabalhar de casa, isso continua funcionando. Agora, não podendo, obviamente, existem casos diversos de operação de máquina e etc., em indústrias mais pesadas, que a pessoa tem que estar localmente. Nesses casos, eles vão ter que deixar o funcionário em casa, pagando o salário dele, para a hora que retomar, ele retomar as atividades. Agora, ele tem autonomia. Se ele não é o desejável, mas ele poderia demitir e recontratar a pessoa. Só que isso não é factível. Então, o que acontece na realidade não é um problema
de o funcionário ficar em casa. O que acontece é que, durante um período de um mês, em vez de você ter 30 dias de geração de receita, você vai passar a ter 15. Tá? Pode ser que esses 15 sejam, inclusive, maiores que os 15 tradicionais, até porque as pessoas vão tentar recuperar aquelas demandas que ficam reprimidas nos dias de isolamento. Então, é isso que está acontecendo, na realidade, um período que nós precisamos proteger a população. Esperamos que já no mês de agosto a gente já tenha um controle maior dessa pandemia e isso possa ser relaxado. Agora, depende muito do comprometimento de toda a sociedade, inclusive dos empresários. Né? Nós temos que acabar com essa mentalidade de empresário achar que ele só tem que se preocupar com a lucratividade da empresa. Qualquer empresário hoje, no mundo moderno, ele se preocupa com o bem-estar da sociedade onde está inserido, com o meio ambiente, com questões sociais, além da questão, obviamente, do lucro, que é um fator importante. Mas tudo isso tem que levar em conta. Empresas que não seguem esse tipo de modernidade do mundo atual, elas tendem a ser expelidas do mercado em curto prazo de tempo. Eu recomendaria a ele, humildemente, como empresário que também sou, que ele observasse melhor a ordem mundial e visse o comportamento de outras empresas, porque senão ele será engolido em breve aí as empresas comandadas por ele. Secretário, nessa pandemia, né, de certa forma, o conflito entre empresários e o governo de Goiás tem sido bastante intenso e a FIEG, né, uma das entidades que mais tece críticas, que mais dura, né, pela performance do presidente que nós estamos analisando aqui. O resultado político disso vai deixar feridas aí no meio do caminho entre o governo e essa entidade que representa os maiores empresários de Goiás? Olha, Altair, eu acho que o Sandro Mabel, ele tem ali, ele não é uma unanimidade no setor empresarial, não, viu? Assim, eu não vou aqui citar nomes em respeito às pessoas, mas eu conheço empresários aí de grande renome e empreendimento no estado de Goiás, e que tem uma posição totalmente divergente da dele, tá? Então, o Sandro Mabel, ele confunde o interesse da classe com o interesse pessoal dele. E eu acho que isso é muito ruim para a FIEG. Poderia ser muito mais forte se ele realmente estivesse pensando no interesse dos empresários e não no interesse particular dele. Ele usa a FIEG para seu interesse particular. Se você observar ações que já foram tomadas em passado recente, utilizando o timbre, nome da entidade, para emitir notas contra o governo que nada tem a ver com o setor industrial, né? Tentando colocar o nome da instituição a serviço do interesse particular. Isso é um tipo de cultura que também precisa ser superado. Essa cultura de você se apropriar das instituições como se elas fossem propriedade particular da pessoa. A FIEG é muito maior que isso, tá? E a FIEG, ela precisa efetivamente, num cenário amplo, fazer o papel dela de ajudar nessa etapa, ajudar os empresários a se reorganizarem. Ninguém está dizendo que é fácil, é um momento muito difícil, um momento de sacrifício, mas que cada um tem que fazer o seu papel. O sacrifício não pode ser só da sociedade, tem que ser dos empresários também, e do governo também, e de todos. Secretário, o senhor assumiu aí recentemente a Secretaria-Geral da Governadoria, e aí uma das mudanças que o governo fez foi tirar a área que o governo trabalha, né? É a área do planejamento da Secretaria da Economia para a Secretaria-Geral da Economia. Qual a necessidade dessa mudança? Ou isso já está consolidado? Não, na realidade não há, o planejamento continua na Secretaria da Economia, tá? O que a Secretaria-Geral vai fazer é o monitoramento dos projetos. É o monitoramento das políticas, a eficiência das políticas, a definição de prioridades, mas o planejamento, ele continua sendo feito dentro da Secretaria da Economia, como já era, que eles são responsáveis por fazer o orçamento. Uma vez definido o planejamento, ele vem para a execução. A execução é acompanhada pela Secretaria da Governadoria, tanto na captação de recursos, quanto no monitoramento contínuo e quase diário da execução física e financeira desses projetos. E aí, nessa missão agora, a Secretaria-Geral da Governadoria, o senhor já definiu, assim, de certa forma,
pelo que já tem, mas pela sua presença, o papel da Secretaria com a sua gestão já está bem definido? Olha, o meu papel é um papel de apoio, tá? Eu estou tentando trazer uma metodologia profissional, né, que pouquíssimos estados do Brasil já utilizaram, todos que utilizaram tiveram muito êxito, que é você trazer uma metodologia profissional de gerência de projetos. Quer dizer, você realmente ter muito claro o escopo, muito claro o orçamento, controles muito claros, saber exatamente os pontos críticos, onde o calo aperta para ver o projeto no antes, acabar com esse negócio de que alguma coisa que se atrase, simplesmente você reporta que atrasou. Isso não existe numa metodologia de gerenciamento de projeto. Se atrasou, você tem que ter mecanismos de contingência para compensar esse atraso e evitar que a etapa final seja concluída além do prazo. Então, tudo isso vai ser feito. E a gente sabe que há recursos limitados. Já era antes da pandemia, mais limitados ainda com essa queda de arrecadação pela pandemia. Então, nós temos que utilizar bem os recursos. Então, projetos também que têm pouco benefício para a sociedade, eles devem ser colocados numa prioridade mais baixa e priorizados aqueles que vão trazer benefícios maiores para a sociedade, seja na área social, de geração de empregos, de aumento de arrecadação, e por aí vai. Voltando à questão da pandemia, o governo divulga hoje que o governo Caiado pretende atingir 55% de isolamento social durante essa quarentena de 14x14 aqui em Goiás. Do que foi apresentado até agora, né, 35%, 36% de isolamento social, essa perspectiva é real mesmo? É possível chegar a esse índice, secretário? Olha, nós tivemos um exemplo disso, tanto aqui no estado de Goiás como um todo, no mês de março, quando chegamos a atingir 60%, e tivemos agora, recente, no mês de junho, em Rio Verde, né, onde eles adotaram esse mesmo estratégia de 14x14, eles já passaram o período de 14 aí de isolamento, e eles atingiram níveis acima de 50% de isolamento nesse período. Então, realmente é possível. Obviamente, a população precisa também colaborar, né? Não pode achar que um decreto resolve tudo, e muito menos fiscalização. Fiscalização é limitada, e a população tem que ter a consciência de que isso é uma medida de proteção a ela, né? É engraçado até quando você comentou o comentário lá do presidente da FIEG, que ele falava que o Estado não toma ações preventivas. Você quer ação mais preventiva do que você isolar a população para evitar o colapso, né, para evitar o número de mortes? Então, assim, se acha que vai distribuir hidroxicloroquina para a população e o vírus vai parar de se propagar e vai reduzir o número de mortes. Se isso fosse verdade, os Estados Unidos, que tem muito mais recursos que o Brasil e está agora na segunda onda da pandemia, já teria adotado isso. Então, é tanto absurdo que é falado que realmente me deixa impressionado. Mas, enfim, toda essa questão que você falou, quer dizer, nós vamos continuar nesse mesmo propósito aí, e o isolamento, como eu falei, de Rio Verde mostrou êxito, mas depende, obviamente, da colaboração da população, né, para que a gente atinja esses níveis acima de 50% aí de isolamento durante os 14 dias. Secretário Adriano Lima, obrigado pela entrevista aqui ao Diário de Goiás, né, mostrando esse ponto de vista, né, a reação do governo às críticas da FIEG. Até uma próxima oportunidade aqui com os internautas e também com os leitores do Diário de Goiás. Até breve. Obrigado, Altair, sempre à disposição de vocês. A você, internauta, obrigado pela sua integração conosco, a você que comenta também conosco nessas nossas lives de entrevistas. Obrigado, até breve com uma nova entrevista.